Bom dia! Bom dia! Hoje nós vamos contar a história da Páscoa, a primeira e a segunda Páscoa. A primeira Páscoa é a Páscoa que os judeus comemoram até hoje. E foi mais ou menos assim. Então, há muito tempo atrás, o povo de Deus que vivia no Egito eram escravos. Viviam sob o domínio do faraó. Ele era muito rico e ele gostava de construir grandes obras. Mas quem fazia toda essa construção era o povo de Deus, que eram escravos. Coitado! Sim, esse povo clamava para Deus vir libertá-los, pedia para Deus vir e dar a salvação daquela escravidão. Eles não queriam mais ser escravos, estavam cansados, Beatriz, de serem escravos. Deus ouviu o clamor do seu povo e levantou entre todos um homem chamado Moisés. Moisés veio em nome de Deus e falou com o faraó para que ele libertasse o povo. Mas o faraó quis libertar? Não. Que Deus fez então para convencer o faraó e para mostrar que Moisés falava a verdade? Ele mandou alguns castigos. O primeiro castigo que Deus mandou para o faraó, então no primeiro castigo, todo o Egito, tudo que era água, o rio, tudo virou sangue. E eles não puderam mais tomar essa água. O faraó ainda assim manteve o seu coração duro e não libertou os hebreus, o povo de Deus. Então Deus mandou o segundo castigo. Então, no segundo castigo, Deus mandou uma invasão de rãs. As rãs invadiram todo o Egito, em todo lugar, dentro do palácio, fora do palácio. O faraó ficou doido e pediu que aquilo acabasse. Mas ainda assim, quando o castigo terminou, ele não libertou o povo de Deus. A terceira praga, a praga dos piolhos. Então todo mundo ficou cheio de piolho, coçando. Todos eram cheios de bichinhos e piolinhos, coçando. Mas logo em seguida, Faraó soltou o povo? Não. Ele não libertou o povo. Mesmo tendo terminado a praga, ele resolveu manter o povo escravo. Então, Deus mandou para ele a quarta praga, que era uma invasão de moscas. Moscas em todo o Egito. Tudo, era muita mosca. Meu Deus, que desespero. Então, ainda assim, o faraó não libertou o povo de Deus. Ele não quis nem saber. Ele ainda falou, não vou. Porque era muito fácil para ele, né? Ele tinha o povo como escravo. O povo trabalhava para ele. Então, vamos lá. Então, a quinta praga. Todos os animais do Egito morreram. Então o Egito perdeu todos os seus animaizinhos, mas ainda assim o faraó, não libertou o povo de Deus. Então Deus pediu que Moisés fosse até ele. Moisés foi, insistiu, mas mesmo assim ele não quis libertar. Então Deus mandou a sexta praga. Era um monte de ferida e machucado no corpo de todos os egípcios. Mas o povo de Deus não tinha nada na pele. Mas os egípcios, o faraó, ficavam se coçando. Saíam feridas enormes na pele deles. Mas ainda assim, o faraó não libertou o povo de Deus. Então aí veio a sétima praga. Foi uma grande chuva. Uma grande chuva. E essa chuva era de pedras. Então a chuva de pedra destruiu quase todas as plantações que tinham no Egito. Mas aí veio a oitava praga. A oitava praga foi uma infestação de gafanhotos. E eles comeram o resto das plantas que haviam sobrado com a chuva de pedra. Devastaram o Egito, comeram tudo. Meu Deus! Então o faraó recebeu de novo a visita de Moisés, que pedia: faraó, liberte o povo de Deus.
Deus pede, Heitor, amor, que libertem o seu povo. Faraó libertou? Não. A 9ª praga foram 3 dias de escuridão. Egito ficou totalmente escuro por 3 dias. Então Moisés voltou e insistiu. Faraó libertou? Agora já vem a 10ª praga. A 10ª praga, aquela que fez com que o faraó deixasse o povo do Egito embora. A 10ª praga, Bia. Aqui, acabar aqui. Moisés avisou a todas as pessoas do povo de Deus que pegassem um carneirinho, comesse a carne dele, fizesse um jantar para aquela noite e o sangue passassem na porta da casa deles. Porque naquela noite o Espírito de Deus viria na terra do Egito e levaria consigo todos os primogênitos de gente e de bicho do Egito. Então, primogênito é o primeiro filho, o filho mais velho de cada família e a cria mais velha de cada bichinho. Então, assim foi feito. O povo de Deus passou sangue na porta e naquela noite o Espírito passou e levou o filho mais velho de toda a casa egípcia e de todos os animais egípcios. Ai, meu Deus. Na manhã seguinte, quando o faraó viu tudo aquilo, ele ficou muito triste, chamou Moisés e disse: Moisés, eu liberto o seu povo pode ir, vá, leve todo o seu povo com você. Então, neste momento, Moisés chamou todo o povo de Deus e eles foram felizes embora do Egito. Esta é a primeira Páscoa, que significa a libertação do povo de Deus E a segunda? do poder do Egito. Então, Páscoa, passagem da escravidão para a liberdade. Tudo bem? Agora a segunda Páscoa, posso contar? A nossa segunda Páscoa conta que Jesus, que era o Filho de Deus aqui na terra, quando ele caminhava Vou ver. por Jerusalém, os doutores da lei, as pessoas importantes, não gostavam dele, porque ele falava de amor e de paz. Ele era uma pessoa muito, mas muito humilde e que gostava muito de ajudar as pessoas. Ele era uma pessoa muito bondosa. Então, esses doutores da lei sentiram inveja dele. Esses doutores chamaram Judas, que era um dos apóstolos de Jesus, e ofereceram dinheiro para que ele entregasse onde estava Jesus. E Judas aceitou. Então, na noite em que ele ia entregar Jesus, ele foi até onde estava Jesus, deu um beijo no rosto dele para que os soldados romanos soubessem quem era Jesus. Então, os soldados vieram e levaram Jesus preso. Jesus foi levado para Pôncio Pilatos para ser julgado. Pôncio Pilatos não viu nenhum pecado em Jesus, então lavou suas mãos, porque o povo queria que Jesus fosse crucificado. Pôncio Pilatos, vendo toda aquela multidão pedindo para que Jesus fosse crucificado, lavou as suas mãos, mesmo vendo que não existia nenhum pecado em Jesus. Jesus apanhou muito, recebeu uma coroa de espinhos, carregou a sua cruz e foi crucificado. Depois tiraram Jesus da cruz, sepultaram Jesus. A minha mãe tem uma cirurgia de preso com sangue assim. Foi muito horrível a crucificação dele. Então, depois de 3 dias, Jesus ressuscitou. Jesus não morreu, ele venceu a morte. Ele derramou o sangue, Júlia, lá na cruz, para que a gente tivesse vida e vida eterna. Então olha a comparação. A primeira Páscoa, lembra que eles pegaram o sangue do cordeiro para pôr na porta da casa? E através deste momento
10º castigo, o faraó libertou todo o povo de Deus da escravidão. Eles passaram da vida de escravo para uma vida livre. E Jesus fez o mesmo por nós. Quando ele morreu na cruz, ele nos libertou da escravidão do pecado e nos deu a possibilidade de uma vida plena em Deus. Então, a Páscoa, gente, significa isso, passagem de uma vida de escravidão, de pecado, para uma vida plena, uma vida de amor junto com Deus, junto com Jesus. E boas pessoas. Eu tenho uma santa que sempre que eu dormo, ela fica me cuidando, eu deixo ela lá em cima. Eu acredito que ela cuida mesmo, minha querida, ela está sempre cuidando da gente. Não pode falar comigo mal. Eu não gosto de ficar falando coisa ruim porque a gente atrai. Então a gente tem que falar coisa boa e fazer coisa boa pro amigo, coisa boa pra família, não é verdade?